Nesta aula, vamos entender um pouco mais sobre os materiais de um objeto. Então eu tenho aqui uma composição 3D pronta, tem uma luz ambiente, uma luz de ponto, o chão, uma câmera e o nosso objeto principal. Aqui no objeto principal eu quero revelar a opção Material Options, que está aqui embaixo. Eu posso revelar também usando o atalho AA duas vezes rapidinho. E a primeira opção que ele tem lá, a gente já viu, é se ele tem Cast Shadows ou não. Se eu clico uma vez, ele fica ligado. Se eu clico de novo, ele fica como Only. Ele só tem a sombra. Se você quiser fazer, por exemplo, uma brincadeira de jogo de luz, você filma sua mão sobre o fundo verde, retira o fundo verde, e você quer somente ter a sombra que essa mão vai gerar, como se fosse um joguinho de luz. É só deixar aqui em Only. Eu vou voltar aqui para On, e daí eu tenho a sombra. Se eu vir aqui em transmissão de luz, eu defino se a minha luz, se minha sombra ela recebe as cores da camada ou não. Então, se ele transmite a luz para a sombra ou não transmite a luz para a sombra. Na sequência, aqui, Accept Shadows é se ele vai aceitar sombras de outros objetos. Se eu viesse, por exemplo, na camada que é o chão, e eu vim aqui em Accept Shadows, eu tenho três opções que eu posso definir. Se ele somente aceita sombras, e ele para de ser renderizado, se ele não aceita sombras, ou se ele aceita sombras. São as três opções que eu tenho. Eu vou estar lá no meu objeto, duas vezes. Aceitar luzes. Se eu, por exemplo, eu montei todo o meu cenário e eu tenho vários predinhos, umas lâmpadas e eu tenho um carro passando. E esse meu carro passando, ele tem o próprio farol dele. Esse farol dele, eu quero que ele não receba as luzes do meu cenário para que não escureça esse farol. Para que ele fique com a cor original que eu montei no Photoshop, no Illustrator, no programa que eu desenhei o carrinho. Então eu posso vir aqui e eu defino como Off. Daí ele não é mais afetado pelas luzes e, consequentemente, pelo sombreado, pelas escurecidas que a luz gera na imagem. Aqui em ambiente, eu defino se ele recebe ou não a luz ambiente do meu cenário. Eu tenho aqui uma lâmpada ambiente, que está em uns 5%, ela está clareando bem pouco do meu cenário, vou dar aqui um duplo clique, e ela está aqui em 10%. Se eu venho aqui nesse layer, e eu desligo aqui a opção ambiente, vou para 0%, agora ele não é afetado pela luz ambiente. Se eu coloco no valor maior, ele volta a ser afetado pela luz ambiente. Aqui em Diffuse, eu defino se a luz que está afetando ele ela é mais difusa, então ela espalha mais, ou ela é menos difusa, ela espalha menos. Aqui em Specular Intensity, eu defino que o ponto mais quente, o ponto mais forte dessa lâmpada, ele vai ser mais ou menos intenso. Então eu vou colocar a lâmpada aqui mais próxima do objeto, e eu venho aqui em Specular Intensity, se aumentar, eu tenho esse ponto mais forte bem intenso. E se eu diminuir, ele vai ficando mais homogêneo, até mesclar com a imagem, e se eu diminuo demais, ele some ali da imagem. Então eu vou aumentar aqui. Na sequência, eu tenho o shyness desse ponto. Se eu aumentar, esse ponto fica bem definido, e se eu diminuir, ele fica menos definido. E o último ponto aqui, metálico, ele define se a luz afeta o teu objeto de uma forma metálica, então o teu objeto ele vai ter esse ponto quente aqui e essa espalhada aqui da iluminância, mas sem afetar tantas cores originais do teu objeto. Ele tem aquele contraste original, mas ele tem alguns hotspots e sombreados definidos pelas lâmpadas. Se eu venho aqui em metálico e eu vou tirando, já dá para perceber aqui como a lâmpada ela acaba colorizando a tua imagem, como se ela fosse, sei lá, um papel, alguma coisa que ela recebe a luz e absorve essa luz e acaba perdendo a propriedade natural. Então eu posso definir aqui se ela é mais metálica ou menos metálica.